Você sabia que existe um sistema que te vigia e acompanha todos os seus passos nas redes sociais? Vamos falar sobre os algoritmos hoje na reflexão da IB World. Gente, todo mundo já percebeu que é vigiado nas redes sociais. Não é novidade para ninguém que nós somos rastreados aí nos links que abrimos, nas pesquisas que fazemos, nas notícias que lemos. As empresas de tecnologia desenvolveram sistemas que filtram os temas de nosso interesse e selecionam produtos, assuntos e matérias que são relacionados àquilo que nós já pesquisamos. Então, dessa forma, você continua sempre conectado e consumindo aquilo que te está sendo ali direcionado, né? Então, eu pesquiso, por exemplo, o valor de um tênis para corrida, né? Ou abro uma matéria sobre a história do Brasil. Com certeza eu vou receber mais propagandas de tênis ao longo do dia e mais links sobre história ao longo da semana. Então, esse sistema de sugestão por interesse é chamado de algoritmo. Agora, o que é que Deus tem a ver com isso, né? Será que ele também estabeleceu algo parecido aí no ser humano? A gente vai ver que sim, né? Percebemos que ele colocou um sistema de sugestão por interesse em nossas mentes, ao passo que todas as vezes que buscamos por algo ou consumimos determinado produto, né? Ou ainda praticamos certo comportamento, a nossa mente nos sugere mais doses daquele conteúdo. Bom, olhem só, se eu começo, por exemplo, a comer doce depois das refeições e acostumo o meu organismo com açúcar, o meu cérebro, então, irá me lembrar todos os dias que eu preciso comer um doce para satisfazer a minha necessidade por açúcar. Isso, então, se tornará um hábito que eu terei muita dificuldade em abandonar. Ok, esses comportamentos repetidos, eles podem ser também benéficos para mim, como o hábito, por exemplo, de atividades físicas, boas leituras, orações, por exemplo, né? Ou podem ser destrutivos, como uma compulsividade por compras, né, por alimentação, por preguiça, né, em pornografia, em álcool, ou em mentiras, ou em fofocas, enfim. Quanto mais eu faço ou eu falo sobre isso, mais a minha mente me alimenta em sugestões parecidas. É mais ou menos sobre isso que o apóstolo Paulo está se referindo quando ele diz assim, olha, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Então, Paulo reconhece aqui o poder que há naquilo que pensamos e praticamos. Todas as vezes que eu fizer o bem, a minha mente será condicionada a praticar mais o bem. Todas as vezes que eu falar a verdade, que eu respeitar o próximo, que eu ajudar o necessitado, a minha mente e o meu corpo receberão estímulos para eu continuar abençoando o meu semelhante. Aqui então nós vemos o algoritmo de Deus funcionando corretamente segundo o propósito do seu Criador. Eu vou dar um exemplo prático aí que a gente está vivendo nessa semana. Nós estamos vendo nas mídias aí várias ações de solidariedade aos desabrigados da tragédia no Rio Grande do Sul. Então nós já vimos aí movimento de médicos, de psicólogos, veterinários, educadores, assistentes sociais, bombeiros, defesa civil, enfim, vários profissionais indo para lá, tentando ajudar, todos mobilizados ali para resgatar e cuidar dos sobreviventes.
Então, quanto mais eu vejo isso, mais eu tenho vontade de ajudar também. Quanto mais eu vejo caminhões chegando com mantimentos, mais eu me comovo a doar também. Quanto mais eu oro pelas pessoas de lá, mais eu fico sensibilizado pela dor do próximo. Bom, o problema é que a rebelião da humanidade lá no primeiro homem, no Adão, danificou o algoritmo original, né? E o que tende hoje a nos levar ao mal e a comportamentos destrutivos. Tiago vai falar sobre isso e ele diz assim, olha, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então percebem que quanto mais eu penso em meus desejos egoístas, mais ele cresce em minha mente, a ponto de eu ser dominado por ele, e aí então eu não consigo mais controlá-lo. Temos, portanto, então, um algoritmo danificado que nos leva ao pecado constantemente. A solução e o conserto desse sistema está na cruz de Cristo. Quando ele se entrega, o sistema é restaurado. O segredo, então, é se render a Deus em oração e clamar, pedindo forças para resistir. A partir do primeiro não que você der ao pecado, você ficará mais forte para dizer o segundo não e depois o terceiro, até que o algoritmo vai entender que o seu interesse está mudando. E então você começa a substituir as suas pesquisas. Comece reservando 10 minutos ali para uma leitura diária, bíblica, para uma oração. Depois de algumas semanas insistindo, o seu algoritmo está ali te sugerindo mais tempo e mais interesse, até que se torne um hábito saudável, impulsionado pelo Espírito de Deus. É assim também com a boa alimentação, com atividades físicas, com estudos, com voluntariado. Em Cristo Jesus, o nosso algoritmo é restaurado à prática do bem. Eu espero que este vídeo te ajude na sua caminhada de fé e que você compartilhe com outros que precisam também vencer nesta jornada. Um grande abraço, fique na paz.